8 horas em ponto, bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Gente, no ar para todo o Brasil nesta sexta-feira, dia 24 de maio de 2024, dia com uma mudança no tempo no sudeste do país e o sul já sendo atingido desde ontem por chuvas fortes que levam novamente a inundações na região metropolitana de Porto Alegre, atingindo até lugares que haviam sido poupados pelas enchentes de 10, 15, 20 dias atrás. Direto de Porto Alegre, da Band Porto Alegre, o jornalista Guilherme Macalossi, com o destaque de abertura aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e também na Band News TV. Bom dia, Macalossi. Bom dia, Thaís. Bom dia aos nossos telespectadores na Band News e aos ouvintes pela Rádio Bandeirantes, conectados em todo o país, e aos nossos demais colegas que estão participando do Jornal Gente. Bom dia. É uma sexta-feira em que os gaúchos porto-alegrenses, as pessoas que moram aqui na região metropolitana, acordam depois de uma quinta-feira caótica. Para dizer o mínimo, ontem Porto Alegre colapsou. Sim, é a palavra que serve para descrever o cenário. Não pode ser utilizada no linguajar técnico, porque daí nós teríamos que fazer uma análise para além da vida, além do cotidiano. Agora, se nós entendermos a cidade por uma série de fatores e a vivência social também, nós podemos dizer que ontem a capital ela viveu o seu pior dia. Talvez em muitos anos, talvez o pior dia da sua história. Porque o sistema de bombeamento exaurido, já muito danificado, foi sobrecarregado com uma chuva que sim, foi muito intensa. Foram mais de 100 milímetros de chuva. Mas era uma chuva já prevista, que já estava sendo adiantada desde a semana passada. Vários apontamentos. Uma chuva de 100 ou superior a 100 milímetros, inclusive com publicações em jornais de circulação regional aqui no Rio Grande do Sul. O Metsul fez esta análise meteorológica. A gente sabia que Porto Alegre enfrentaria um dia, no mínimo, dramático. E com esse sistema de bombeamento já devidamente avariado e em boa parte inoperante por conta das chuvas anteriores, com o excesso de chuva de ontem, houve o transbordamento. O sistema de bombeamento faz com que a água pluvial e a água do Guaíba sejam armazenados abaixo da cidade. Como esse sistema estava inundado já por debaixo, não havia espaço para mais nada, ele começou simplesmente a vomitar a água para cima. E as imagens são muito impressionantes. As imagens se viram ontem na capital, como bem destacou a Thaís, em áreas que não haviam sido afetadas. Por exemplo, o Sarandi. Ontem o Sarandi se tornou caótico, com água avançando rapidamente. A Cavalhada, que é um bairro da Zona Sul, foi alvo de uma operação contínua de resgate ao longo do dia. Teve até uma situação envolvendo uma escola infantil que fica localizada na rua Otto Niemeyer, no cruzamento com a rua Arroio Grande. Uma escola de educação infantil ficou ilhada e precisou ser evacuada às pressas. Tinham 20 crianças no local, além de 10 funcionários, professores, pessoas que trabalham na administração, nos serviços. Houve uma operação militar ali para resgatá-las. E isso se deu ao longo do dia. Mas não apenas no Sarandi e na Cavalhada, nos bairros em que a água havia recuado, agora falando de lugares que já haviam sido afetados pelas chuvas, nós tivemos um avanço rápido das águas. Bairro Menino Deus e a Cidade Baixa, notadamente, o centro da capital, todos eles, novamente, com a água avançando, com um sistema de bombeamento de águas, com parte dele funcionando com enjambrações que foram feitas ao longo dos últimos dias, mas que certamente
não conseguiam dar conta do recado, ainda mais considerando o tamanho da intempérie que se abatia sobre a cidade. E isso fez com que o lixo acumulado, pensem nesse cenário, o lixo acumulado pelas pessoas que haviam conseguido limpar os seus lares depois de retornar a eles, após semanas de alagamento, de inundação, o lixo acumulado nas ruas, que ainda não havia sido totalmente recolhido em parte dos lugares, ainda faltava muito lixo para ser recolhido. Daí então boiando, misturado com a água da chuva que levava a uma nova inundação, e esse lixo entupindo os bueiros e bocas de lobo. Detalhe, a orientação para que as pessoas tirassem o lixo de casa e acumulassem nas ruas, para que depois fosse recolhido, veio da própria prefeitura. Aliás, importa destacar o seguinte: sabendo da situação em que haveria chuva intensa, não se tomou nenhuma providência, por exemplo, para adiantar o cancelamento das aulas. Isso poderia ter se evitado em boa medida, alertando as pessoas para que na quinta e na sexta-feira não se deslocassem, ficassem em suas casas. Isso teria evitado muitos transtornos, mas isso não foi feito. A cidade começou essa quinta-feira de caos normal. Normal dentro da condição atual. Ainda tem áreas que estão alagadas e que certamente pioraram muito depois da chuva de ontem. Mas nas áreas que haviam se recuperado da primeira leva de chuva, a vida começava a, digamos, transitar para a normalidade. Entretanto, novamente, com a água que caiu, o caos imperou e ontem, é possível dizer, Porto Alegre, em certa medida, ficou desgovernada. Vamos a Brasília.